paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todo o povo de Deus na face da terra. Salve com a sua paz a todo o povo de Deus, de todas as igrejas, em todo o mundo, onde houver povo de Deus que receba essa saudação em nome do Senhor Jesus Cristo. Os nossos irmãos saudavam com a paz de Deus, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas as epístolas dos nossos irmãos, seja Paulo, seja Tiago, seja Pedro, João, eles saudavam com a paz de Deus e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus vem por Jesus Cristo, o nosso Salvador eterno. Por isso que saudamos com a paz de Deus. Bendito seja Deus. Evangelho segundo João, no capítulo 14, no versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do nosso Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos nós para onde vai, como saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conhecesses a mim, também conhecerias ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o meu Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, credes ao menos por causa das mesmas obras. Por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ponto e vírgula. Bendito seja Deus. Caros e amados irmãos, é com prazer, com alegria, com gozo inefável na minha alma, que Deus traz essa palavra ao meu coração, à minha mente, primeiramente para a minha reflexão, para o elevo da minha alma, e depois para todos, caros irmãos, como saudei com a paz de Deus, essa saudação está em nós, está em todo aquele que ouvir essa palavra e aceitar e guardá-la em seu coração. Bendito seja Deus. Vejamos aqui, irmãos, que nossos irmãos, no tempo de Cristo, andaram com Cristo. Cristo os ensinou. Num prazo de 3 anos, eles foram discipulados, ensinados por Cristo. Jesus Cristo nasceu, teve uma vida, uma infância, trabalhando com seu pai José, segundo a carne, e filho de Maria. Maria, da descendência do judeu, da descendência de Davi. José foi pai de Jesus, segundo a carne, porque foi pai adotivo,
Mas Jesus não saiu de José. Jesus veio por obra e graça do Divino Espírito Santo. Já tinha sido prometido pelos seus santos profetas. 42 profetas vieram. O último foi João Batista, pregando acerca do Filho de Deus, veio preparar o caminho. A voz do que clamava, do que clama no deserto, está escrito no livro do profeta Isaías. E aqui chegou Jesus, teve uma infância, cresceu, aprendeu do Pai, depois começou a ensinar os discípulos. 3 anos no ministério de Jesus. Jesus se batizou com quase 30 anos no Rio Jordão, foi batizado por João. João se opõe e dizia, não, Senhor, eu que encareço de a ti, tu vem até mim. Ele disse, não, João, para que se cumpra todas as coisas, assim convém. Então João batizou Jesus no Rio Jordão. Bendito seja Deus. E aqui, irmão, depois que Jesus Cristo já tinha ensinado por 3 anos aos seus discípulos, houve uma grande dúvida dos discípulos. Sempre quando tem um turbado, tem outro ao lado dele. Aqui estava, Jesus já sabia que em todos eles tinha uma turbação no coração, em todos. Porque ele disse, não se turbe os vossos corações, não se turbe o vosso coração. Ele já sabia que ali sempre tem uma duvidazinha. Bendito seja Deus. E aí, João, nosso irmão João profeta, foi quem batizou Jesus no Rio Jordão, para ficar bem claro essa palavra. E aqui era João discípulo. João discípulo, discipulado por Jesus. Ele escreveu, deixou escrito, aqui no livro de João, capítulo 14. Então diz assim, para que nós não venhamos turbar o nosso coração. Nos dias de Jesus, Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde tu vai. Como podemos saber o caminho? Como é que nós vamos até o Pai? Se nós não sabemos nem para onde tu vai. Como é que nós vamos chegar até lá? Será que não tem alguém perguntando do outro lado? Não sei o que fazer. Não sei onde está a verdade. Um prega uma coisa, outro prega outra. Um prega isso, outro prega aquilo. Um diz que eu tenho que guardar isso, outro diz que eu tenho que guardar aquilo. Um diz que eu tenho que fazer essa campanha, outro diz que eu tenho que fazer esse voto milagroso. Outro diz que a prosperidade eu tenho que dar isso para Deus me dar aquilo. Outro diz que eu tenho que vender a vaca para Deus me dar a fazenda. Um diz que eu tenho que vender o cavalo para Deus me dar uma criação de cavalo. Irmãos, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é para nada disso. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é para salvação de alma, numa das quais é a minha alma, a salvação da minha alma. E depois, para todos que ouvirem essa palavra, foi prometido, não foi para José Oliveira, foi prometido para todos os cristãos na face da terra, foi prometido para todas as criaturas, seres humanos. Jesus disse, o meu Pai não quer que nenhum dos que Ele me deu se perca. Então Jesus veio para salvar homens maus e pecadores. Ele não veio para salvar a gente bonzinha, boazinha, aqueles que se acham bonzinhos, aqueles que já se acham caridosos, que não precisam de Cristo, porque Ele faz tudo certinho, Ele compra e paga, não defrauda ninguém, Ele não fala mal da vida alheia, Ele já se acha um homem ou uma mulher totalmente salva pelas suas obras. As obras, boas obras, são mandamentos. Salvação é graça, é misericórdia. Salvação é um dom imerecido. Deus deu esse dom para a minha alma. Eu não merecia esse dom, mas Deus me deu. É graça. A salvação, Efésios capítulo 2, a salvação não vem por intermédio de homem algum, não vem por intermédio de obra nenhuma do homem, de nenhuma caridade, de nenhuma bondade. A salvação veio por Cristo. Ele veio em forma de homem, mas ele tinha 2 naturezas, 100% divina e 100% homem. 100% divina para que ele pudesse pregar diretamente com a ordem do céu, sem interferência.
e 100% homem para que ele pudesse sentir a minha dor e a sua dor, para que ele pudesse compreender a minha alma e compreender a sua alma, para que ele trouxesse salvação à minha alma e à sua alma também, e à alma de todos aqueles que crerem nessa palavra. Não podemos turbar, irmão, nosso coração, porque um disse você tem que guardar o sábado, outro disse você tem que guardar o domingo. Aqui está escrito que o sábado do Senhor tem que guardar para sempre. E Jesus Cristo não é o sábado do Senhor? Jesus Cristo curou um homem ali no templo, na sinagoga, ali do judeu, e aqueles homens murmuraram, os fariseus, doutores da lei, diz, quem é esse que cura em dia de sábado? Ele disse, é para que saibais que o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. Então, o sábado, Deus criou o sábado, Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º, ele descansou de toda a sua obra que havia criado. E por que o Senhor descansou no sábado de toda a sua criação? Porque esse sábado se haveria de se manifestar em carne. O sábado de Deus se manifestou em carne e habitou no meio dos homens, porque Ele é a palavra criadora, o verbo que se fez carne, o verbo que criou, o verbo que fez. O verbo ainda não tinha se encarnado, o verbo ainda não tinha se materializado. Por isso, Ele veio em carne e Ele mesmo disse, olha aqui o sábado se manifestando, para que saibais que o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. Aquele que crê nessa palavra, obedece os mandamentos do nosso Criador, o sábado e o domingo, e a segunda, e a terça, e a quarta, e a quinta, e a sexta. Todos os dias são santificados e purificado por aqueles que santificam a sua alma e dedicam ela ao Senhor. Se eu não posso fazer na segunda, muito menos na terça. Mas eu não posso fazer na terça e muito menos na quarta. Eu não posso fazer na quarta e muito menos na quinta. Se eu não posso fazer na quinta, muito menos na sexta. Todos os dias são purificados, santificados ao Criador para aqueles que servem a Ele por essa palavra. Porque essa palavra é criadora. Foi ela que se manifestou em carne. Aquele que guarda essa palavra, ele guarda todos os dias. Porque se um dia eu não posso pecar, muito menos no outro, que não veio ainda, é o hoje. Guardemos hoje. Hoje é o nosso sábado. Hoje é o nosso domingo. Hoje é a nossa segunda. Hoje é a nossa terça, a nossa quarta, a nossa quinta e a nossa sexta. Hoje. Vejamos que em todas as epístolas, ou no Velho Testamento, desde do princípio até o Apocalipse, o Senhor ele sempre diz, guarda as palavras que vos ordeno aos ouvidos hoje. O amanhã é do Senhor. E por que diz hoje? Porque nós somos passageiros, somos frágeis. A palavra do nosso Deus, ela diz no livro de Salmos que toda a carne é como a erva, e a glória do homem como a flor da erva, que cedo murcha e cai e seca. Essa carne é pó. Ela vai cair a qualquer momento, ela vai murchando, ela vai se definhando. Tudo passa, tudo é vaidade. Mas essa palavra é criadora. E esse é o esclarecimento para a nossa salvação, para a salvação da nossa alma, para que não venhamos turbar o nosso coração com quem oferece isso, oferece aquilo. Irmãos, o nosso Deus é santo todos os dias. O nosso Deus merece ser glorificado todos os dias. Você já leu o Pai Nosso? Você conhece o Pai Nosso? Eu creio que todos os religiosos da face da terra já ouviram falar no Pai Nosso, né? Bendito seja Deus. Deus dará uma palavra para os nossos corações, para nós falar também a respeito do Pai Nosso. Pai Nosso diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
o que santifica o nome do Senhor, esse Pai Nosso, o Pai Nosso não é para se rezar, o Pai Nosso é um modelo de vida do cristão. E poucos pararam para pensar nisso. Ele reza todos os dias, ou ele ora com a sua boca, mas não parou para pensar. A oração do Pai Nosso foi a única oração que eu vi Jesus Cristo ensinar. Os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar, outros dizem a rezar, né? E ele disse: vocês querem aprender? Eu vou ensinar vocês. E ensinou a oração do Pai Nosso, que é o modelo de vida do cristão. Então está aqui, irmãos, não turbemos o nosso coração. O Evangelho de Jesus Cristo não veio para enriquecer ninguém materialmente falando. Se alguém se enriqueceu, construiu um império, dizendo que é um império da fé, o império da fé é a salvação da nossa alma, da minha alma e da tua alma, irmão. Esse é o império da fé, que a prata e o ouro não compra. Foi comprado a preço de sangue, foi derramado na cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, nosso Salvador eterno, para que nós tivéssemos o direito de anunciar, de pronunciar, anunciar essas palavras de boas novas, essa palavra de santidade. E essa palavra eu posso anunciar ela no sábado, e eu posso trabalhar em dia de sábado mediante essa palavra, e eu posso evangelizar no dia de sábado mediante essa palavra. Você pode trabalhar, irmão, todos os dias, desde que seja concernente a essa palavra. Nosso irmão e apóstolo Paulo diz: eu, irmãos, aconselho a todo homem que trabalhe, se possível, de dia e de noite, para que não seja pesado a seu irmão. E se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Então todo homem que prega esse evangelho, ele é digno de viver do evangelho. Quem prega é digno de viver do evangelho. E este evangelho é santo e poderoso. Viver do evangelho, irmão, é viver do suor do rosto, com fadiga e canseira, como está escrito lá no livro 1 da Bíblia. Com o suor do teu rosto comerás por todos os dias da tua vida, com fadiga e canseira, até que se torne pó da terra, porque do pó fosse tomado. Então, irmão, viver do evangelho é viver da fé, viver pela fé. Viver da fé e pela fé. Ele não pode retroceder. Que ele esteja num carro ou num avião, fazendo a obra de Deus, mas onde ele chegar, que Deus der para ele fazer alguma coisa, obra das suas mãos, aquilo que ele pode apalpar, ele tem que trabalhar. Viver do evangelho é viver da fé e pela fé. Não é viver às custas dos irmãos, não é viver, nós temos que ajudar a fazer caridade. Nós temos que verdadeiramente propagar o evangelho. Aqueles que viajam verdadeiramente não têm tempo de trabalhar, de estar fazendo alguma coisa, irmão. Então nós temos que propagar esse evangelho santo. Nós temos que ajudar os irmãos que viajam, aqueles que vão para outros países, que lá não podem trabalhar, porque vão anunciar. Isso sim, irmão, viver do evangelho não é se enriquecer, comprar carro, avião, juntar fortuna, dinheiro. Não, irmãos, viver do evangelho é aquilo que é necessário para a nossa vida terrena, irmão, e para nós anunciar a salvação das almas. Essa é a palavra. Deus seja louvado. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.